Mais um Café com Guerra, com o doutor Hernando Menezes. Ele que é irmão de doutor Heitor, já é nosso sócio aqui, né? Já participou de vários episódios, não apenas como entrevistado, mas também como co-host. Ele é uma pessoa muito querida, opera com o meu cunhado, né, Rômulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, meu amigo. Conta pra gente, né, aquela clássica pergunta. Você é de Serra Talhada, eu sei. Mas seu pai já rodou vários locais, né? Eu já sei um pouquinho da sua história, por conta de Heitor. Meu pai tem parente, acho que em todo o interior daqui de Pernambuco, né? Da região do Sertão. Sim. Mirandiba, Carnalbeira, Belmonte, tem bastante parente aí espalhado, né? E a medicina chegou ao acaso? Não quis ser bancário, não, igual seu pai, porque olha, na época que seu pai era gerente do Banco do Brasil, era a pessoa mais rica da cidade. Só perdia talvez pro prefeito ou pro juiz só. Né? E olhe lá, se não fosse igual. Mas aí o banco depois começou a cobrar bastante dele, e aí quando eu fui estudar para fazer vestibular, ele disse: meu filho, é melhor você querer outra área, né? Aí a gente decidiu por medicina, decidimos juntos porque eu não tinha muita noção. Eu fui o primeiro médico da família, né? Então eu não tinha muita noção do que escolher. Se era engenharia da computação, ciência da computação, né? Que estava fazendo sucesso na época. Nossa época tu tem 37, né? Se era direito, meu pai fez direito, ele não tem a OAB, mas ele tem o bacharel. Eu achava muito interessante a questão do direito, mas aí decidimos por fazer medicina mesmo. E aí Heitor também quis seguir o mesmo caminho. Qual é a diferença de idade tua para Heitor? 2 anos. 2 anos, então Heitor tem 35. Isso. Entendi. 35 anos. E Nara? Nara vai fazer 40. Nara é mais velha do que tu? Mais velha, a diferença é de 3 anos. Entendi. Nara hoje tá na Copa, né? A bicha é desenrolada. Ela ficou pra cuidar das crianças. Ela não foi não, só foi Neto. Não, só Neto. Que eu vi as postagens de Neto e na minha cabeça, não, Nara também tá lá. Entendi. Doutor Hernando, tem uma brincadeira que você... Por que o pessoal fala que ortopedista não é médico? Conta pra gente. Não sei porque tem essa cisma com ortopedista. Conta pra né? gente. A gente estuda tanto, rapaz, pra estar escutando uma coisa dessa, né? Mas é porque o ortopedista é muito objetivo, né? A gente gosta de operar, a gente gosta de resolver as coisas de forma mais simples. Então, hoje... Antigamente as pessoas tinham essa noção de que médico tem que fazer aquela ciência, investigar a doença, né? E tratar o paciente como um todo. E o ortopedista, como é muito objetivo, ele tenta... Abre, emenda o músculo, emenda o tendão, fechou, tá resolvido. Tá resolvido. Agora, não, existem técnicas para isso, né? Isso, de né? 6 anos, 9 anos de estudo, né? No caso, isso, juntando com a medicina, né? São 9 anos. Né? Então, assim, eu tô falando uma brincadeira, tá, gente? Você que tá me assistindo aqui no rádio, no YouTube, isso é uma brincadeira, que é um profissional de alta responsabilidade, com muito estudo, para saber como abrir e como costurar. Não é de qualquer jeito, depois né? As subespecializações, né? Que é a sua subespecialização em joelho, né? Eu tenho joelho, fiz ombro também. De ombro também? Fiz as duas. Tu acha que o ombro a articulação mais complexa? Como eu sou de ombro, eu gosto tanto assim que eu já não acho a mais complexa, sabe? A amplitude, Mas como a gente mexe muito, usa muito o ombro, né? Realmente é uma das mais complexas. Eu digo porque assim, quando a gente chega a um cliente lá no escritório, né, que quebrou clavícula, cara... É bronca. Compromete muito, né? Demais. Ele entra no benefício previdenciário, por mais que faça cirurgia, não consegue ser como era antes. E muitas vezes entra até no auxílio acidente, que vai receber aí meio salário mínimo até se aposentar. Mas tem que levar em consideração também tudo que aconteceu, né? Às vezes a fratura é mais grave, a gente não consegue reparar tão bem. Às vezes não fez com uma pessoa que... Claro. Era capacitada para fazer, ou então usou o material correto. Então tudo isso tem que levar em consideração para saber o que foi que aconteceu e até dar um prognóstico melhor para o paciente. Então você vai ter que fazer tantos meses de fisioterapia. Entendi. Né? Mas realmente é uma articulação que compromete muito a função. Sim. Né? Porque a gente usa muito os membros superiores.
Sim, sim. Lá no seu consultório, mais problemas, joelho, ombro. Eu digo assim, hoje em dia chega muito paciente Já a gente com problema, fala do regenerativo. Problema no ombro, joelho, coluna. Pra mim, chega demais. Sabia paciente. que coluna representa uma das maiores queixas relativas a benefícios previdenciários? Sabia. Dos benefícios previdenciários, se eu não me engano, 2025, só da coluna ultrapassa milhões de pedidos de benefício. Pois é, e eles têm direito, né? Total. Então, por que a coluna dá tanto trabalho, hein? aqui no interior, principalmente, muita gente é da agricultura, né? Uhum. Então, levanta muito peso, anda muito, trabalha numa posição inadequada. Fora a questão que vocês estavam falando, a questão do sobrepeso, né? Compromete bastante a coluna. Então, como tem esse trabalho mais braçal, sobrecarrega a coluna e acaba desenvolvendo a artrose, hernia de disco, enfim, que causa uma limitação funcional importante, demais. laborativa, né? Sim, sim. E tem cirurgia? Tem cirurgia para hernia de disco, mas a cirurgia é reservada para casos mais graves, né? Por exemplo, o paciente que tem uma hernia de disco, que já está comprimindo um nervinho ali da coluna. Uhum. Aí, nesses casos, quando tem compressão, quando o paciente já tem um problema neurológico, falta força na perna, tem dormência na perna, tem aquele choque, aquela dor em choque puxando para a perna bem importante, em alguns casos tem que operar. Mas como a grande maioria não, Hernando? Troca o disco, como é? É uma curiosidade minha. Uma das coisas que eu adoro, gente, do podcast, né? Eu sei que tá nos assistindo, é que a gente aprende muito. Pra toda conversa minha eu aprendo alguma coisa, eu adoro isso. A cirurgia tem pela via anterior, mas geralmente é feita pela via posterior, por trás aqui. Uhum. Então, se a hernia de disco for lombar, faz uma cirurgia aqui por trás, chega até a estrutura óssea, faz um furinho no osso, depois afasta a medula, né? E você tem acesso ao disco. Aí, com pinças, você consegue tirar o excesso de disco que está herniado. E depois fecha. Mas, hoje em dia, já tem cirurgias endoscópicas, né? Que você faz um furinho na pele, aí vai dissecando, coloca um trocar, tem uma cânulazinha, uma câmera, e você consegue ver tudo no monitor, então tudo bem ampliado. E você consegue dissecar esse disco, retirar esse disco que está herniado, através dessa cânula, com aparelhos pinças bem específicas. É incrível, cara, a medicina. E aí o paciente consegue ter uma melhora expressiva sem precisar daquele corte, daquela cirurgia mais invasiva, né? Do pós-cirúrgico, né? Que é péssimo, né? Cirurgia endoscópica, a gente faz muita cirurgia por vídeo no joelho, né? Conta pra gente, como é isso, hein? Essa cirurgia no joelho só fazem 2 furinhos e a gente coloca também em um furinho a câmera e no outro furinho coloca uma pinça, um palpador e a gente vê a lesão, consegue fazer a ressecção, então a sutura dessa lesão, né? Pontear a lesão e rapidamente o paciente a gente já termina a cirurgia, o paciente está bem melhor das dores, consegue se reabilitar na fisioterapia muito bem. Ou seja, não tem mais aquele corte enorme, né, de ponta a ponta do joelho que antigamente fazia, né? Não, a medicina, a ortopedia, né, mudou bastante, já evoluiu muito. Por que tu escolheu ortopedia e não endócrino, igual a Ana Paula? Vocês se conheceram onde, hein? A gente se conheceu aqui em Serra Talhada. Foi? Eu voltei para Serra Talhada... Já tem o quê? Uns 5 anos, né? Por aí. Cuidado, não lembro da data, porque senão vai dar problema. E aí foi um encontro meio que arranjado. Porque entendi. Algumas pessoas me conheciam. Foi igual eu e Priscila. Um abraço aí para a doutora Vânia, que foi minha pediatra, que ela chegou na casa da minha sogra. E elas são muito amigas. E ela disse que tem um pretendente para ela. Tinha um pretendente para Ana Paula. Que fazia o perfil dela e aí mostrou a minha foto para a mãe de Paula, né? Ela aceitou o dote. Aí aceitou o dote, gostou do pretendente e aí Paula começou a me seguir nas redes sociais, eu vi quem era a pessoa e gostei. Ela que deu em cima de tu, então. Praticamente. Olha tá aí. Mulheres, tenham mais atitude. Brincadeira, gente, por favor. Paula tá morrendo de rir ali. Mas basicamente foi assim também, eu e Priscila. Depois eu lhe conto em outro episódio. E aí, por que a medicina? Você já falou, e por que a ortopedia?
Sim, a ortopedia, como eu sou muito objetivo, né? Muitos amigos meus, eu não fiz ortopedia logo de cara. Eu fui trabalhar na emergência. Eu era aquele médico que dava plantão de emergência, então eu já era muito objetivo. Eu viajava os interiores ali perto de Recife, que eu morava em Recife, e aí eu dava plantão em Pombos, Vitória, já dei plantão em Caruaru, em Gravatá, Bezerros, enfim, todo o interior ali, Sim. ali nas UPAs também de Recife, eu dei plantão acho que em todas as UPAs. E muitos amigos meus foram para a área da ortopedia, e eles tinham mais ou menos o mesmo perfil que eu. E eu ainda estava meio indeciso, o que é que eu vou fazer? Aí eu sempre excluía o que eu não queria e deixava o que eu poderia fazer. Vamos lá, tu é muito objetivo, tu não iria para psiquiatria? De jeito nenhum. Porque eu sou objetivo, é meu perfil. Sim. Eu não tô rindo da psiquiatria, por favor, mas é porque... Da forma, né, que eu falei. Porque Não, jamais. É porque a psiquiatria demanda muita conversa, muito aprofundamento para poder entender, né? Eu também não seria psiquiatra. Se eu fosse médico. Pediatra. Também não. Quando eu atendi uma criança na emergência, a criança olhava para mim e já chorava. Como é que eu ia ser pediatra? Não tinha como ser pediatra. Eu não levava muito jeito com criança, né? Eu gostava, ainda gosto muito de criança. Minha filha, adoro ela. Mas o negócio é que as crianças não se identificavam comigo. Então eu fui cortando algumas áreas. E acabou sobrando ortopedia, otorrino, a especialidade do meu cunhado, né? Eu queria até fazer otorrino para fazer uma sociedade com ele. Sim, vocês já tinham essa ideia antes. E aí eu comecei a prestar prova de residência para otorrino, fiz em alguns estados, não passei, fiquei muito perto, mas aí eu, como era muito objetivo, eu fiquei pensando, poxa, eu vou demorar quanto tempo, né? Será que ano que vem eu vou conseguir? É melhor já mudar de especialidade, ortopedia tem mais vagas, é mais tranquilo, é uma das possibilidades eu fazer ortopedia. E acabou que gostei. Demais. E é referência, gente, aqui, tá? No Sertão. É referência, né, no trato com o cliente, com o paciente. Sempre tem que... Fala errado o nome, né? No trato com o paciente, na técnica. Você é referência, cara, aqui. Obrigado. Eu mudei muito a forma de atender. Hoje em dia, minha consulta demora muito. Eu tento tratar o paciente de uma forma completa, né? 360 graus. O paciente chega lá, eu examino dos pés à cabeça, pergunto onde é que ele tem dor, vejo a questão de sobrepeso, que a gente faz lá na nossa clínica, a gente faz a questão do emagrecimento, vê a questão de inflamação do corpo do paciente para desinflamar também, que a gente sabe que a dor, uma das causas é a inflamação no corpo. Então a gente tenta ajustar o corpo do paciente para depois indicar um tratamento. Sim. A cirurgia e em último caso. Último caso. E hoje em dia, em alguns casos, a gente consegue até evitar ou postergar a cirurgia com algumas infiltrações, com tratamentos novos que a gente está trazendo aqui para a Serra Talhada. Eu vejo que você fez, inclusive, com o Heitor, com a sua avó. Não foi? Conta pra gente, como foi, Hernando? Você tira a gordura do bumbum, mistura com a medicação... A minha avó, ela sofre com artrose no joelho. Botam em choques também. Conta aí, como é? A minha avó, ela sofre com artrose no joelho e ela já vinha se queixando há muitos anos de dor. Eu já fiz 3 infiltrações com ácido hialurônico nela e mesmo assim já não estava resolvendo. E eu tinha indicado uma cirurgia de prótese para ela, só que ela tem medo de cirurgia. Ela também tem sobrepeso, força muito o joelho, tem problemas nas pernas, né, de varizes. Então, eu não estava tão confiante em fazer a cirurgia nela por conta dessas varizes. Eu sabia que tinha o risco de trombose. E ela também não estava querendo. Então, a gente aproveitou esses novos tratamentos que têm ajudado muita gente aqui na região. E eu fiz um deles nela, que a gente consegue extrair a célula-tronco e fatores de crescimento de uma pequena quantidade da gordura aqui da coxa. A gente extrai esse tecido, prepara e injeta na articulação do joelho. Não somente isso, tem outras terapias que a gente consegue associar, como essa que você falou, que queima ou modula o nervo que capta a dor. A gente faz com que essa dor diminua de intensidade, tá? Com esse aparelho. Tem outras tecnologias também que a gente pode usar, mas tudo combinado traz um alívio bem importante da dor do paciente. E aí ela já está
andando sem dor, feliz da vida, mesmo com sobrepeso, né? Que a gente sabe que é mais difícil perder na idade dela. Ela tem 77 anos. É difícil. Mas aí já está sem dor, graças a Deus. Para quem está nos assistindo no rádio, no YouTube, quando a dor deve ser preocupante? Até que ponto é normal sentir dor? Sentir dor, eu digo que não é normal. Se você está sentindo dor, procura ajuda, tá? É comum você até sentir uma crepitação, sentir um estalo na articulação, mas quando esse estalo vem acompanhado de dor, aí você já precisa investigar, até para essa dor não cronificar. Depois que ela cronifica, após 3 meses de dor, ela já fica mais difícil de tratar. Uhum. Então a gente precisa usar até alguns tratamentos mais delicados por um período maior, às vezes até tratamentos injetáveis, né, venoso, intramuscular, para tentar controlar essa dor. Vocês falaram, você Heitor, sobre fibromialgia, né? Às vezes o paciente tem uma dor, já tem uma predisposição e cronifica essa dor, né? E quem tem predisposição à fibromialgia pode desenvolver a fibromialgia, né? E é muito mais difícil tratar uma fibromialgia do que uma dor articular. A fibromialgia é muito complexa, né? Nós temos vários clientes que sofrem com fibromialgia e é um descontrole do cérebro, né? Do cérebro. Essa dor está amplificada, então a gente tem o estímulo doloroso, só que ele chega lá no cérebro de forma amplificada. E é normal para aquele paciente, né? Mas para a população em geral não é dessa forma. Então a gente tem que baixar essa amplificação, né? Esse volume da dor daquele paciente para tentar controlar essa doença. Mas tem controle, nós conseguimos ter resultados muito bons de pacientes com fibromialgia para que eles voltem à atividade de vida dele normal, né? Que essa dor acaba às vezes comprometendo a vida diária desses pacientes, né? Sim. Eles não conseguem fazer uma academia, não conseguem se socializar com outras pessoas, tem depressão, ansiedade associada, né? E tudo dói nele, tudo dói. Eles não conseguem dormir e descansar com qualidade, eles dormem mal e acordam cansados, com fadiga profunda, né? E com o humor comprometido, né? Com depressão. Então, tudo precisa ajustar muita coisa nesse paciente com fibromialgia. Sim. E veja que essa dor que você está sentindo, existe um tratamento, né? Existe tanto um tratamento médico, né, a partir de várias metodologias, de várias abordagens que o doutor Hernando vai trazer, mas também existem benefícios previdenciários que você pode utilizar eles. Né? Ou seja, você, depois de uma avaliação médica, constatando que realmente você está incapacitado para o seu trabalho habitual, você pode ficar encostado pelo INSS por um período que o médico vai analisar, juntamente com a perícia médica, para que você possa fazer o seu tratamento de maneira adequada, para que você melhore, para que você não tenha mais essa dor e para que possa ter dignidade, né, doutor? Geralmente, né, claro, é muito peculiar para cada caso, né, mas para um agricultor que tem problema na coluna, né, a depender da complexidade, como é que seria esses afastamentos dele? Geralmente o tratamento ele demanda um tempo, né? Sim. Então, a gente sabe que se a gente afastar por um mês, às vezes não consegue reabilitar esse paciente para ele voltar às atividades dele. Então, geralmente eu afasto pelo menos 3 meses, a depender do caso. Claro. Às vezes a hérnia de disco é maior, o problema na coluna é mais grave e a gente tem que afastar e vai acompanhando, introduz uma medicação. Quando é mais grave, a gente tenta fazer algum tipo de infiltração, algum procedimento para intervir e desinflamar aquela hérnia, né? E vai acompanhando o paciente, mas pelo menos 3 meses e uma reavaliação após. Muito bom, muito bom. É comum essas pessoas que sentem dores terem estalos? Articular é comum. E quando tem estalo, aí a gente já precisa fazer o exame físico, pedir às vezes até um exame de imagem, porque se tem estalo, imagine, se tem alguma coisa solta, estalando dentro do seu joelho, dentro da sua articulação, essa estrutura que está solta pode estar machucando a cartilagem, por exemplo.
Então, é comum chegar no consultório o paciente que tem uma lesão de menisco e o menisco está lá machucando sua cartilagem. Você vai desenvolver o quê? Artrose, de forma até precoce. Então, tem alguns fatores de risco para você desenvolver artrose, né? Se o paciente já fez alguma cirurgia no joelho, se ele já tem alguma lesão no joelho, se ele tem aquele joelho mais... faz um esforço maior naquele joelho, seja por conta do trabalho, por conta do excesso de peso. Então, depois que se instala uma artrose, ela tende a progredir, uma doença crônica, degenerativa, né? Vai desgastando a sua articulação, o seu joelho vai cada vez mais piorando, ficando mais inflamado e comprometendo a mobilidade do seu joelho. Ele começa a ficar rígido, né? Tem gente que não tem o joelho... molinho, não consegue dobrar, esticar, ele fica rangindo, né? Rangindo, bota um white lube que fica zerado. Fazendo aquele croque-croque, né? Aí precisa muitas vezes botar um gelzinho. Um gelzinho, né? Que é o ácido hialurônico, né, doutor? Isso. Pra quem tá nos assistindo, a artrose é o quê? Quando a cartilagem já foi tão desgasta e aí tá mexendo osso no osso. E aí compromete tudo, né? Porque essa inflamação vai acabar fazendo um desgaste também do menisco, um desgaste também dos ligamentos ali dentro do joelho e às vezes causando até uma ruptura. Então, às vezes o paciente só tem dor e tem esse rangido, mas essa dor pode piorar com estalo, com uma dor mais intensa, entendeu? E quando piora a dor, aí é onde a gente tem que investigar para ver o que aconteceu, se tem alguma outra lesão associada, porque às vezes precisa tratar essa outra lesão para melhorar a dor também. Tá? Aí nos casos mais graves, aí às vezes precisa até de cirurgia, né? Entendi. O nosso agricultor, doutor, o nosso povo sertanejo, ele é muito raiz, ele é muito duro na queda. Não é? Eu digo porque a gente atende diariamente pessoas que você não sabe como está conseguindo trabalhar no roçado, está conseguindo trabalhar num caixa eletrônico. Imagina lá, a pessoa com lesão de esforço repetitivo no ombro e não aguenta mais. Não é? E muitas dessas pessoas tomam remédio por conta própria. Qual o risco disso? Traz aí, doutor, uma palavra para as pessoas compreenderem que existe uma ciência por trás que pode resolver o seu problema e que você está sofrendo onde poderia não estar sofrendo. Isso. Eu diria assim, que o efeito colateral mínimo é não fazer efeito, o remédio. Digamos assim, o que poderia ser o mínimo seria o remédio não fazer efeito. Mas assim, todo remédio tem o seu efeito, que a gente pretende, e o efeito colateral. Sim. Né? Então ele pode desinflamar a sua articulação, aquele tendão que está inflamado, mas também ele pode causar uma gastrite, pode causar uma lesão renal, pode causar uma lesão hepática, né? Se a gente ficar tomando corticoide anti-inflamatório, a gente só sabe que vai desinflamar, mas está mascarando a dor, está mascarando o sintoma e não está tratando a lesão em si. E a gente sabe que para cicatrizar precisa inflamar. O corpo da gente foi feito para cicatrizar naturalmente. Sim. Só que quando a gente toma um remédio desse, até por um período maior, a gente está inibindo o processo de cicatrização. Por isso que hoje em dia eu prescrevo muito menos remédio para o paciente. Eu faço mais o tratamento regenerativo porque eu estou estimulando o corpo a produzir um processo cicatricial ali que vai causar inflamação, mas vai cicatrizar. A indústria farmacêutica não deve gostar desse seu tratamento. De forma nenhuma, mas o negócio é que... Já sofreu alguma represália, alguma coisa do gênero? Isso a gente sofre. Mas tem também cada tratamento tem seu espaço. Claro, né? Claro. Ainda prescrevo muita medicação, né, analgésico, anti-inflamatório, mas sempre para cada caso específico. Sim. Mas hoje em dia eu sou um médico mais voltado para os tratamentos regenerativos, porque a gente quer que o paciente volte a ter aquela função que ele perdeu, tratando de forma efetiva o problema sem estar mascarando, entendeu? Entendi. Quais são as principais queixas do consultório e quais seriam as principais soluções que hoje você, como profissional, consegue trazer para essa pessoa? Hoje em dia no consultório eu atendo muito paciente com artrose de joelho e que tem sobrepeso.
É muito comum, inclusive... Tá vendo? Olha, gordo só se lasca, gente. Tava falando no episódio anterior que gordo é terrível. Gordo só se lasca. E eu posso falar, viu? Você que é magrinho não pode falar não, mas o gordinho pode. Inclusive, hoje em dia eu faço também processo de emagrecimento junto com a minha esposa. Sim. Porque eu tinha essa dificuldade. Às vezes eu fazia uma infiltração com ácido hialurônico, fazia um tratamento para artrose do joelho do paciente e ele não melhorava. Porque a gente sabe que esses pacientes eles já têm um esforço maior naquela articulação. Então, só colocar o gelzinho, às vezes, não é suficiente. É Entendi. muito bom ácido hialurônico. Eu trabalho com alguns ácidos hialurônicos, mas, às vezes, ele não é suficiente. E a gente precisa orientar o paciente que precisa emagrecer, que precisa fortalecer aquela musculatura para dar mais estabilidade àquela articulação, né? Mas, às vezes, o paciente não consegue fazer uma academia. E ele não consegue diminuir aquela sobrecarga de forma em tempo hábil, né? Claro. Durante o tratamento. Então a gente consegue ajudar ele, tanto na questão de fazendo infiltração, como a questão de emagrecendo o paciente, diminuindo a sobrecarga e fortalecendo também a musculatura para dar mais estabilidade para ele. Sim, é vida, gente. Você conseguir, né, mudar a vida do seu paciente, eu imagino que vocês devem ter uma alegria enorme, né? Estávamos conversando antes com a sua esposa, no episódio anterior, né, do processo de emagrecimento. Aí você junta o processo de emagrecimento com a questão da dor, aí chega com a parte estética Mariana, para deixar a pessoa bonita, né, mais bonita. Da dor também tem Heitor. É quase um hospital já, vocês, né? E sempre com esse enfoque humanizado, né? De individualização, né? Isso. São áreas complementares, né? Então, por exemplo, quando o paciente faz a questão de emagrecimento, que às vezes fica com aquela pele flácida, né? Com pouca massa muscular. Então, a gente pode fazer esse ganho de massa muscular do paciente. Temos tecnologias, fazemos reposição hormonal. Eu faço reposição hormonal, né? Eu não estou malhando, mas eu consigo manter meu músculo, manter minha disposição, minha clareza mental, minha energia com meus hormônios. Sim, bom. Imagine se eu malhasse. Então, músculo é vida. Verdade. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha mais músculo. Tá? Paciente também que faz emagrecimento, que tem queda de cabelo, nós temos Mariana para fazer a questão do tratamento capilar, né? Para tirar essa papada aqui que às vezes fica flácido, não é isso? Sim. E aí também melhora a questão da dor articular. A gente sabe que o paciente que tem sobrepeso, obesidade, é um paciente que tem inflamação no corpo todo, e aí causa um aumento da sensibilidade à dor, né? Então a gente emagrecendo também vai melhorar a questão da dor desse paciente, né? Então são áreas complementares. A gente pode, eu e Heitor, a gente faz o tratamento da dor lá também, bom, né? Então ajuda o paciente de forma completa. Eu te acompanho muito no Instagram, eu adoro seus vídeos, adoro, acho massa. Obrigado. Dá um trabalho. Dá, né? É verdade, dá trabalho. Mas tudo que é bom dá trabalho. Mas ó, eu vejo que você faz a parte que você fez lá da sua avó. Sim. Né? Aqueles choquinhos é o quê? Aquelas agulhas. Você bota aquela agulha aonde? Eu coloco exatamente onde passa um nervo. Então, como é que a gente acha um nervo? Boa, né? pergunta. A gente tem um aparelho que é o ultrassom. Tudo hoje em dia eu faço guiado por ultrassom lá no consultório, porque a gente tem mais precisão. A gente está vendo ali onde eu estou injetando no monitor, né, do ultrassom, eu consigo ver e vou com a agulha guiando ali pelo ultrassom, então eu tenho uma precisão maior. Então eu consigo ter mais assertividade no tratamento. E quando eu acho um nervo, eu consigo fazer algumas aplicações, consigo botar uma agulha ali que ela modula a dor, ela dessensibiliza o nervo, ela faz com que o nervo não dispare tanto estímulo de dor. E aí a dor do paciente diminui. Cara, é ou eu incrível posso, isso é incrível. Ou às vezes eu posso até queimar o nervo, se for necessário, né? Claro. E aí queimando o nervo, bloqueando aquele estímulo, o paciente não vai ter mais dor. Cara, isso é incrível. Onde foi que tu aprendeu essas coisas, cara? Cursos. A gente viaja bastante para... Eu sempre falo assim,
às vezes a gente tem que dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? Eu sempre falo isso, né, produção? Então, é desafiador a gente ter que parar, ter que estudar novamente para depois investir em conhecimento e trazer uma melhoria nos tratamentos aqui para os nossos pacientes. Mas tem que fazer isso, não pode parar de estudar, tem que sempre buscar melhorias, fazer cursos, né? E também repassar esse conhecimento, né? Hoje em dia também a gente repassa esse conhecimento para os médicos que têm interesse. Você estava em São Paulo, não foi, esses dias? Conta aí como é que foi. Tá. Já ensinando a meio mundo de médico, né? Isso. Depois você escolhe os melhores para vir aqui. Agora só os melhores, tá? No nível do seu, de Heitor, Ana Paula, Mariana, para vir aqui para a gente conversar no Café com Guerra. Claro. A gente estava fazendo um evento lá em São Paulo. Foi no mês passado, 100 médicos de todo o Brasil, querendo aprender sobre medicina regenerativa, sobre tratamento de dor crônica, uso de tecnologias também. A gente trabalha, como eu falei para você, de uma forma bem completa, englobando todos esses procedimentos, essas tecnologias para trazer melhorias para os pacientes. Bom. Então a gente estava repassando esse conhecimento que a gente adquiriu, né, durante esse tempo, para que eles também gerem um resultado maior para os pacientes deles, né? Então foi bem interessante o evento. A gente, enfim, já temos alguns médicos que são nossos mentorados, né? A gente está ensinando para esses médicos e graças a Deus está dando certo. Que legal, cara. Eu fico feliz, sabia? Porque eu conheço o Neto. Logo quando eu vim morar aqui em Serra, eu era vizinho de Neto. Né? Ou seja, eu estou falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Minha filha vai fazer 11 anos agora, então estamos falando de 12 anos por aí. A gente era vizinho e assim, ele é um grande maestro, né, dessa orquestra, ele é incrível. Ele que percebeu esse movimento na medicina regenerativa. Total. E me apresentou. Eu conheci a medicina regenerativa através de Neto. Foi, não foi por intermédio meu, não. Então o Neto mudou a vida dele, mudou a vida da família como um todo. Ele me apresentou essa nova área da ortopedia que eu não tinha conhecimento. E aí eu comecei a viajar o Brasil, né, fazer cursos fora para aprender isso aí. A mexer no ultrassom, não sabia mexer no ultrassom, eu não sabia fazer nada de medicina regenerativa, intervenção em dor, não sabia nada, ozonioterapia, a gente aprendeu tudo depois que Neto nos apresentou algumas pessoas, nos apresentou esse movimento. Ele foi para Dubai, lá em Dubai o pessoal mexe com células-tronco embrionária, né? Então a gente tem essa ponte com um médico lá em Dubai, Gilson Hiroshi. E ele disse: Hernando, vocês têm que fazer medicina regenerativa aqui, e a gente vai fazer esse movimento também no acelerador médico. Massa. Então a gente levou isso adiante e agora a gente está à frente desse movimento no acelerador médico para medicina regenerativa. Está muito interessante. Muito bom. Tá dando muito certo, graças a Deus. Já deu certo. Mas o visionário por trás de tudo isso é José Neto. Neto é incrível. E eu agradeço muito a ele. Neto é incrível. Você já sabe quando vai se aposentar? Ele? Você. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas com 60 anos eu quero diminuir bastante. 50, 60 anos eu quero diminuir bastante. Bom. Eu acho que tem 10, 15 anos aí pela frente de muito trabalho, né? Claro. Mas eu não pretendo ser aquele médico que simplesmente some, né? 70 anos e para de trabalhar porque morreu. Entendi. Eu não quero ser escravo da medicina. Eu quero ajudar as pessoas enquanto eu tenho capacidade. Claro. Mas eu acho que com 60 anos tá bom. Eu digo isso porque nós temos muitos clientes médicos que buscam exatamente compreender quando vai se aposentar e fazer um planejamento para se aposentar. Claro, ninguém vai conseguir sobreviver com o teto do regime geral, né? Com teto, mas dá para pagar o plano de saúde, dá para fazer uma estrutura mais organizacional. Hernando, além o tratamento regenerativo, você então faz joelho, ombro,
coluna. O que mais ele pode ser desenvolvido? Em toda articulação. Qualquer articulação que tiver com defeito, isso, ele resolve. Toda e qualquer articulação. Então, para a coluna, por exemplo, a gente faz infiltração. Aqui na coluna lombar tem uma regiãozinha que a gente faz infiltração. Colocamos também a radiofrequência, fazemos onda de choque. Tem várias terapias que a gente pode lançar a mão para melhorar a dor do paciente, mesoterapia, enfim. Mas tudo depende da dor do paciente, do tipo de dor do paciente. Claro. E do grau de dor também. Mas a gente tem como fazer na coluna, no joelho, no ombro. Faço muito no ombro, chega muito paciente para mim com lesão do manguito rotador parcial. Eita, manguito rotador é problemático, cara. Quando a lesão é parcial, dá pra gente fazer um tratamento regenerativo. Quando a lesão é completa, já tem que fazer cirurgia, infelizmente. Explica para nossos ouvintes o que é o manguito rotador e qual movimento prejudica, qual deve ser evitado e qual dor, se sentir, é porque tem esse problema. Isso, o manguito rotador são tendões que a gente tem no ombro, que eles fazem um movimento do nosso ombro, né? Então, se o paciente ele tem dor quando mexe o braço, pode ser decorrente do manguito rotador. Quando o manguito está rompido, o paciente, além de ter dor, ele tem uma perda da força. Então, às vezes, o paciente ele não consegue segurar um objeto por muito tempo numa posição, porque falta força no braço. Então, quando chega esse tipo de queixa, a gente já pensa que o tendão rompeu. E aí, nesses casos, está indicado cirurgia. Entendi. Mas enquanto só é dor, em alguns movimentos específicos, ou colocar o braço atrás das costas, ou levantar o braço, ou então rodar ele para fora, nesses casos ainda tem jeito, dá pra gente fazer infiltração e melhorar a dor do paciente. Muito bom. Nós tivemos alguns episódios com fisioterapeutas e eles falaram, né, como é amplo o movimento. Não estou nem conseguindo direito porque eu estou meio dolorido da academia, mas como o ombro tem um movimento muito grande. Tem, é semelhante à articulação do quadril. No processo de embriogênese, né, quando a gente está se formando, o ombro e o quadril são semelhantes em termos de amplitude de movimento. E você vê que a anatomia praticamente são iguais, mas aí como houve uma mudança de conformação na embriogênese, aí muda um pouquinho o movimento dessas duas articulações, até para a gente ficar nessa posição que a gente admite hoje, né? Posição ereta. Não de 4 apoios, né? Mas se a gente fosse quadrúpede, né? Uhum. Aí seria basicamente a mesma articulação. Entendi. Seria mais semelhante ainda. Você falou bastante do tratamento regenerativo e disse que tem outras tecnologias. Quais são as tecnologias que tu oferece lá no teu consultório? Calma, aproveita e já diz onde é teu consultório, teu Instagram, e fala mesmo assim, ó, a gente faz isso para aquilo e tal, e tal, e tal. A gente tem ozonioterapia, que também serve ajuda a desinflamar, né? Ozonioterapia é um gás, né, que a gente pode colocar direto no reto. Em algumas regiões, né? Pode ser no reto também, dentro da articulação. A gente pode ozonizar nosso próprio sangue e colocar na veia, né? Uhum. Então funciona mais ou menos como se fosse uma transfusão, e isso ajuda a desinflamar, a trazer agentes antioxidantes e melhorar a dor do nosso corpo. A gente faz também lá no nosso consultório o BSV, que é aquele tratamento para fibromialgia, né? O paciente fica tomando um sorinho em bomba de infusão, monitorizado. A gente faz todos os tipos de ortobiológicos, que são esses tratamentos regenerativos, PRP, BMA, o nanofet, que é a gordura. Então, trabalhamos com células-tronco e fatores de crescimento para melhorar a cicatrização do corpo. Temos também a radiofrequência, que é esse aparelhinho que queima o nervo e bloqueia, a agulhinha que bloqueia o estímulo doloroso. A gente tem o nosso ultrassom, que guia os procedimentos, né? E fazemos outros procedimentos guiados por ultrassom, que são infiltrações, né? Bloqueios de nervo, infiltração intraarticular. Temos o T-Sculptor, que é para ganho de massa muscular. Então, aquele idoso que tem
falta de massa muscular, que desequilibra com facilidade, né? A gente pode fortalecer essa musculatura dele para ele conseguir andar com mais qualidade, ter mais autonomia e evitar fraturas, que é um problema. É um problema ruidoso, né? Isso. Então a gente oferece esse tipo de serviço. Faço também tratamento para osteoporose, para essa condição que é a sarcopenia, que geralmente está associada à osteoporose. A gente faz muita coisa lá no consultório. E onde é o consultório? A gente atende na Climatim, né, que fica ali próximo ao Hospital São Vicente. Então você que tem dor articular, que tem problema de obesidade, que tem falta de massa muscular porque já é mais idoso, né, tem o osso fraco, o músculo fraco, a gente consegue te ajudar lá na Climatim, próximo ao Hospital São Vicente. Muito bom. Instagram? Instagram é doutor, né, dr.hernando Menezes. Me segue lá para acompanhar as nossas postagens, né? Sempre. Os vídeos que a gente gosta bastante, dá um trabalho, mas a gente sempre está postando. Por que que o idoso tem os ossos mais frágeis? É verdade ou é mito? É verdade. A gente tem uma transformação no nosso corpo, né? A gente sempre está repondo células. E o idoso, ele perde essa capacidade que a gente chama de turnover celular. Então, o osso também é um tecido. Só que tem duas células no osso do idoso que fazem esse turnover, que faz essa reposição do osso, que é o osteoclasto e o osteoblasto. É uma célula que come e outra célula que forma o osso. E no idoso, a célula que come o osso está mais ativa do que a que forma o osso. Então tem esse desbalanço e o osso acaba ficando menos mineralizado do que em um paciente mais jovem. Ele fica fraquinho. Então, se o idoso cai, ele tem uma chance de quebrar o osso maior do que um paciente jovem. Isso que acontece. E existe uma frase que é muito comum, né? Que o que muitas vezes faz com que um idoso venha a falecer ou é gripe ou é queda, né? Então tem algumas fraturas que são mais complicadas de tratar. Por exemplo, fratura do quadril. Quando o idoso cai, geralmente quebra o quadril. É a primeira fratura que acontece. Tem uma segunda que é uma fratura do rádio distal, aqui do punho. Porque quando ele cai, ele pode apoiar com o braço, né? E ele pode quebrar o quadril e também pode quebrar o punho. Mas o quadril por si só é uma fratura que a gente chama que é mais trombogênica, forma mais trombo. Aí já pensou? Um idoso com osso frágil tem uma fratura, vai ficar um tempo acamado, porque ele não vai andar, e essa fratura por si só forma trombo. Olha que perigo. Então, existe essa prevenção que a gente pode fazer para evitar a fratura, porque depois que acontece a fratura, aí fica mais complicado a gente tratar esse tipo de fratura nesse tipo de paciente que é o idoso. Sim. Quando a gente fala de fratura, um caso muito rotineiro que acontece, né, na atuação do advogado que atua no direito previdenciário, primeiro é encurtamento de membro, né, perda de força, né, você falou esse do rádio mesmo, gera uma perda de força de pinça, né, se eu não me recordo. Isso. E como é que essa pessoa vai trabalhar, né, a depender da sua função, claro, né, se você trabalhar de home office, uma diferença de membro talvez não vai dar muito trabalho, mas um representante comercial que vive na rua andando, né, uma pessoa que tem um problema no tendão. Com o tempo vai comprometer Total. Outras regiões, né? Total. E o direito previdenciário atua exatamente nesse namoro com a medicina. Porque não basta você ter a doença. Você precisa saber da sua peculiaridade e precisa compreender qual a relação dela que vai impedir que você não faça a sua atividade laboral. Porque uma determinada doença para uma atividade que não requeira tanto, não tem problema. Mas quando há esse encaixe da doença com a atividade, aí onde essa pessoa realmente precisa dar uma paralisada, né? Isso, e reabilitar, né, para a função. Reabilitação. Às vezes a gente consegue fazer um laudo, fazer uma cartinha pro empregador, né, para tentar reabilitar ele para outra função que sobrecarregue menos e cause menos dor para ele. E isso aí ajuda muito durante o tratamento. Sim. Exemplo. Lembra aí de algum exemplo? Por exemplo, quem tem
problema no joelho, menisco rompido, né? Às vezes é indicação de cirurgia, mas não está podendo operar naquele momento porque está esperando pelo SUS, e aí trabalha numa loja de sapato, por exemplo, que você levanta muito peso, sobe e desce muita escada, se agacha. Então isso acaba causando mais dor no joelho. E por sentir dor naquele joelho, ele vai acabar mancando, sobrecarregando outra articulação, o quadril ou o outro lado. Pode causar também lesão do outro joelho. Quem tem problema também no ombro, a gente tem um dado que é o seguinte: após 2 anos e meio, mais ou menos, da lesão do tendão de um lado, do ombro, o paciente desenvolve lesão do outro ombro. Sério? Sério. Por quê? Ele tenta evitar mexer com esse lado de cá, que está rompido, vai mexer com o outro e acaba sobrecarregando o outro. Porque ele não vai deixar aquele emprego, né? Às vezes ele não consegue também mudar de função. É o seu ganha-pão, né? É o seu ganha-pão. Então ele acaba lesionando também o outro lado. Entendi. E compromete muito, né, a qualidade de vida dessa pessoa. Aí é onde tem que procurar um benefício, né, para tentar se afastar por um período e tentar voltar às funções normais, né, fazer um tratamento. Claro. Enquanto você falava, eu me lembrei que hoje você está dando cursos, né? Isso. Pretende fazer cursos aqui no Sertão ou só pro lado de São Paulo mesmo, que é o centro aí onde consegue convergir todo mundo? Isso, a gente está fazendo em São Paulo exatamente por conta disso. Nós somos uma extensão do acelerador médico. E como o acelerador médico tem alunos por todo o Brasil, fica mais fácil a gente fazer esses cursos lá. Agora nós vamos para Vitória, porque nossos mentorados, eles têm acesso a como se fosse um VIP Day. Então, temos alguns dias que nós iremos fazer procedimentos para mostrar para os nossos mentorados como é que faz esse procedimento. Legal. E será em Vitória. A gente definiu porque é em um hospital parceiro nosso, e aí fica mais centralizado também para os nossos mentorados atualmente. Mas o evento para ensinar a medicina regenerativa atualmente está sendo em São Paulo mesmo. Entendi. E quem está nos assistindo e é médico e quer participar, como é que faz? Pode entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar meu telefone para a gente... O Instagram é melhor, né? O Instagram, pode ser. E aí a gente conversa sobre como é o curso, até para saber se é válido para você. Porque a gente tem muito conhecimento, mas a gente tem que saber como é que você vai aplicar, se é útil para você esse conhecimento ou se você precisa de outro tipo de ajuda, né, para trazer mais resultado para os pacientes de vocês. Bacana. Qual foi a maior lição que a ortopedia te ensinou? Essa é pesada, né? Lição que tem que alinhar expectativas. Boa. Porque às vezes o paciente, até com os tratamentos regenerativos, eles acham que a dor consegue aliviar 100%. Às vezes consegue aliviar 100%, mas às vezes não consegue aliviar 100%. Então a ortopedia me mostrou isso. Às vezes uma cirurgia também consegue tratar você e deixar você zerado. Às vezes não. Então a gente tem que alinhar essa expectativa com o paciente para dizer, olha, se eu conseguir aliviar a sua dor 50%, 60%, 70%, para você tá bom? E se ele disser tá, e se eu conseguir chegar ao 100%, é melhor do que eu prometer 100% Boa. E ele ficar, ter um alívio de 60%, 70%. Bacana, então, alinhar a expectativa é o que eu faço hoje em dia. Eu sempre oriento para os pacientes que há meios, né? A gente tem vários meios de conseguir aliviar a dor, mas às vezes a gente não consegue aliviar 100%. É porque a nossa atividade é uma atividade de meio, né? Isso. Não é atividade fim. Não. Nós dependemos de muitos fatores para que aquilo que a gente está propondo venha acontecer. Isso. E da mesma forma acontece, por exemplo, para os pacientes que têm um problema de sobrepeso e eles acham que só fazer uma infiltração no joelho vai resolver. Não vai resolver. Então, se ele não emagrecer, se ele não fizer a parte dele, ou então não
não tiver também com a gente no tratamento para emagrecer, se a gente só fizer aquela infiltração, aquele procedimento no joelho, a causa do problema, que é o sobrepeso, que é a obesidade, não foi tratada. Então, por mais que a gente consiga aliviar, mais tarde a dor vai voltar. Verdade. Né? Então, eu acho que alinhar a expectativa é o que eu pretendo fazer, é o que eu faço, é o que eu pretendo fazer para fazer com que os pacientes entendam, né? Sim. Que precisa tratar de uma forma mais completa. Claro. Né? Que a dor não se limita a apenas uma articulação, mas ver o que causou, né? E tratar de forma mais efetiva essa dor. Bacana, bacana. Nós fazemos isso muito no direito, principalmente dizendo para o paciente, olha, você tem direito, para o cliente, né? Eu falo cliente de um paciente para o outro e assim vai. Olha, você tem direito, o seu direito é louvável, você tem grande chance de ganhar. Mas eu não posso dizer, ó, a causa ganha. Não posso, porque depende de um juiz, depende de um analista, depende de um promotor, depende de outros olhares. Pode até dar uma perspectiva, né? Olha, existe uma grande chance, né? Casos semelhantes ao seu deu certo. É possível que nesse seu dê certo também. E aí eu trago essa pergunta porque, poxa, o paciente foi lá, mas ele não tomou o remédio certinho. Ele não fez o tratamento direitinho. Ele não seguiu as recomendações. Né? Então, poxa, pós-cirúrgico, ele não fez o processo de reabilitação com a fisioterapia. Ele não fez a drenagem. Como é que ele pode querer ter um resultado 10 se ele não fez, não é isso? Perfeito. Não, e até tem coisas que independem do médico, independem da cirurgia, independem do paciente. Exemplo. No caso, eu reoperei um paciente essa semana, que eu fiz uma cirurgia para ombro que luxa. Já fiz várias cirurgias dessa aqui em Serra Talhada, inclusive, todas muito bem. Mas para esse paciente específico, o enxerto saiu. Caramba, e aí? Saiu, não sei se foi na fisioterapia, ele disse que deu uma forçadinha na fisioterapia lá na cidade dele, acho que ele achou que estava bom, enfim, mas o fato é que saiu um enxerto. E aí a gente teve que reoperar o paciente. E eu reoperei ele, e ele chegou para mim essa semana, inclusive, com a cicatrização muito boa, disse, doutor, olha, essa daqui eu tô achando que vai dar certo, porque não tô sentindo tanta dor como da outra vez. Né? E ele estava super feliz, viu o raio-x, estava tranquilo e graças a Deus está tudo certo. Mas assim, eu tenho certeza que a cirurgia foi tranquila, eu sempre bato foto após a cirurgia para mostrar para o paciente, raio-x também estava legal, deu tudo certo com a cirurgia, a reabilitação dele possivelmente foi tranquila, mas ele fez algum movimento ali, né, que acabou saindo o parafuso. Então, às vezes um deslizezinho comprometeu o resultado da cirurgia. Total. Mas agora eu tenho certeza que ele vai segurar o parafuso. Ter uma reabilitação boa. Mas você falou um ponto que é importante. Você tira fotos, você guarda raio-x, porque eu dou aula lá na UPE, de medicina aqui, na disciplina de Regina Lucena. Ela dá a disciplina de ética médica. E aí, uma vez por semestre, uma vez a cada 6 meses, eu dou uma aula lá de responsabilidade civil para os estudantes de medicina. E, cara, cada vez que eu vou revisar essa aula antes de ministrar, o número de ações de responsabilidade civil contra médicos decorrente de erros médicos tem aumentado. Cara, Muito. Aumentado muito, não é pouco, não. Eu gosto, é uma coisa assim que eu acho que eu levei da residência, sabe? Porque eu fazia isso na residência, eu batia foto da cirurgia até para estudar depois. A gente era acostumado a passar caso clínico na reunião toda semana dos pacientes. Então era foto de raio-x, era foto de cirurgia, era contando como é que foi a evolução do paciente. Então eu tenho muitos registros no meu celular, até para mostrar para o paciente, olha, como é que estava a lesão do seu tendão aqui no ombro e como é que ficou depois. Bacana. Tá vendo que fechou? Tá? Então fica tranquila, se você fizer uma reabilitação legal agora, vai dar tudo certo. Então a gente passa essa confiança também para o paciente, para ele ver que fechou a lesão, né? Claro. Mas também que não pode extravasar, né? Não pode fazer extravagância, porque pode comprometer o resultado da cirurgia. Mas eu tenho esse cuidado e eu acho assim que é importante. Demais. Né? E arquiva bem isso, tá?
O ideal era, no futuro, tu jogar essas fotos pro prontuário médico. Sim. Pro teu prontuário. Não sei se consegue de maneira online jogar. Consegue. Jogar, porque, sei lá, bicho, amanhã pode dar um problema. E o erro médico, interessante que o erro médico geralmente é decorrente de vários erros. Né? De uma não medicação, de um não cuidado da equipe da enfermagem, disso, daquilo. Existem vários tipos de erro médico, né? Então, e só vai cair na cabeça do mais fraco. Que nesse caso vem a ser o médico. Aí você estando todo documentado, não, aqui, ó. O procedimento utilizado na cirurgia foi esse, tá tudo certo. Você evita isso. E assim, mesmo errando, digamos que foi erro médico, mas olha, eu tinha um professor, né, que ele tá vivo hoje em dia, mas ele dizia o seguinte: Hernando, que ele contou uma história da vida dele, e ele é muito conhecido, não vou citar nome, mas ele dizia: Hernando, só quebra prato quem lava prato. Boa. Então, é uma coisa Peraí, assim. Só quebra prato quem lava prato. Gostei. Só tem erro quem tá suscetível a errar. É verdade. Quem se expõe ao erro. É verdade. E eu te complemento com uma fotozinha clássica de Instagram, que tem um lápis bem bonitinho, com a ponta feita, né? E outro bem gasto, utilizado, né? Ou seja, depende do que você está usando, mas o lápis foi feito para quê? Para ser utilizado. Isso. Para ser gasto, para a ponta tá ruim, para tá ruído, e não para ele estar lá bonitinho, lindo, afiado, para ser exposto, né? E outra coisa, Antônio, a gente tem que saber o nosso limite, né? Claro. Por exemplo, se eu não sei fazer aquela cirurgia, eu não vou meter o B dele onde eu não sei como proceder. Então já passa para um professor seu, para uma equipe mais preparada, claro, do que você está fazendo uma coisa que você não tem aptidão a fazer, né? Para fazer. Então tem que saber o limite de cada até onde você consegue chegar para ajudar o paciente. Sim. Né? Porque você pode até piorar o problema do paciente se você tenta ajudar de uma forma que você não está preparado para tal. E aí quando você fala de piorar, a minha cabeça de advogado já lembra, aí você vai ter um problema. Isso. Que é a imprudência. Total. Tem uma piada que eu sempre brinco, né, de advogado. Olha, lembre-se de uma coisa. Até me ajeitar. Depois de mãe, a única pessoa que vai lhe defender é um advogado. Então é bom você sempre ter o seu de confiança. E eu tenho o meu. Obrigado, meu irmão. Já estamos chegando, irmão, nos finalmente. Né? O que é que você quer falar mais de algum ponto que ficou faltando? Sobre reposição hormonal, Antônio. Boa, bora lá. Olha, falar um relato pessoal. Eu faço reposição hormonal. Né? Eu não sabia que eu tinha deficiência hormonal. Eu acho que essa vida corrida, né, de muito trabalho, graças a Deus, me levou a ter essa deficiência. Mas o fato é que eu acabei descobrindo, e depois que eu fiz a reposição, melhorou muito minha qualidade de vida, né? Eu consegui ter mais clareza mental, consegui ter mais disposição, energia, melhorou tudo. Então, você que tem dificuldade em ganhar massa muscular, que tem queda da libido, que está indisposto, energia faltando para tudo, né? Você sai de casa se arrastando, pode ser alguma deficiência hormonal, boa, pode ser deficiência vitamínica também, mas no meu caso estava tudo legalzinho, mas investiga seus hormônios, né? Se você tiver essa deficiência, não tenha medo em fazer reposição. Sim. Tá? Porque você tá perdendo de viver de forma plena a sua vida. Sim. Porque hormônio é vida. Total. E, ó, gente, isso não é conversa de vendedor, não, porque eu também faço. E é bom. Sabe um negócio que eu reponho e que eu percebo que pode ser placebo, pode ser coisa da minha cabeça, mas é vitamina D. Isso. Vitamina D. A gente que passa o dia dentro de uma sala com ar-condicionado, num computador trabalhando, a gente não tem acesso a muito sol, embora a gente esteja no sertão, que tenha sol aí a Deus e o mundo para quem quiser. Né? E, bicho, eu não sei se é só a D ou se é outras reposições que eu tenho feito, mas
bicho, eu tenho me sentido muito bem, disposição, é isso mesmo, clareza mental, é incrível. Complexo B também, ele também reponho, complexo B, D. Isso, ele dá uma disposição muito boa, mas tem que avaliar, tem que fazer exame de rotina, não vai tomar taxas. Assim, isso aí é com um médico, tá, gente? Mas é importante demais, Antônio. Muito. Ver como é que estão suas taxas, fazer atividade física regular, mas uma coisa que mudou minha vida foi a reposição hormonal. Então eu faço reposição de testosterona. E vocês fazem lá na clínica, né? Isso, a gente faz lá na clínica. Faz a modulação do peso, da quantidade, da pessoa, da proposta. Isso, a gente vê mais ou menos o que o paciente precisa, quanto é que está, né? A gente tenta... por uma via injetável a princípio, mas se o paciente já não tem eficiência com a via injetável, a gente tem uma via mais eficaz, que tem liberação contínua, que é a via via implante, né? Então, implante hormonal, a gente consegue ter até uma previsibilidade de liberação, de ação, a duração também do tratamento. Então, dura aí 6 meses, a pessoa não precisa ficar preocupada com dose. Quando é que eu vou tomar a próxima dose do hormônio? Não, fica ali agindo durante 6 meses de forma bem previsível, uma liberação contínua. Então, eu faço a reposição via implante hormonal. E para mim é muito tranquilo, o procedimento não dói, é bem tranquilo assim, o resultado é excepcional. O paciente muda a vida. Muito bom. Olha aí, gente, vai lá no Dr. Hernando, que vai dar super certo lá na Climatin, né, doutor? Isso. Traga suas palavras finais, a gente já chegou no fim. Foi ótimo a entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, pela troca de ideias. E você que tem dor articular, você que sofre com osteoporose, com sarcopenia, você que tem deficiência hormonal, você que está precisando emagrecer também para melhorar alguma dor no joelho, na coluna, seja qualquer articulação, eu posso te ajudar. Eu atendo lá na Climatin, perto do Hospital São Vicente, e eu disponho de tudo que há de mais moderno, de todas as tecnologias que você precisa para melhorar a sua dor, melhorar a disposição e qualidade de vida para você. Muito bom, gente. Vai lá, procura Dr. Hernando, referência no tratamento da medicina regenerativa e de tudo isso que ele acabou de falar. E você já sabe, né? Esse é o nosso Café com Guerra, aqui na Rádio Cultura, transmitido no Instagram, no rádio, na 92.9 e também no YouTube. Tamo junto e é só o começo.